A prova da ESA de 2026 vai ser a mais fácil da história. O que esperar para o exame que acontece daqui a menos de 2 meses? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que eu penso a respeito da prova da ESA desse ano de 2026 em relação a nível de dificuldade da prova. Para quem está chegando agora aqui no canal Conduta Militar, seja muito bem-vindo, se inscreve logo, deixa o dedo no like. Se tiver algum tipo de comentário para fazer referente ao assunto também, o espaço aqui está aberto para os senhores. Então, vamos lá. Rapaziada, muito tem se falado a respeito do concurso da ESA de 2026, no sentido de que será muito fácil, muito ridículo de passar. E assim, se você parar para perceber o que aconteceu na prova da ESA nos últimos anos, de 2024, 2025, realmente a quantidade de acertos necessários para você conquistar uma classificação é muito menor do que comparada a anos anteriores, em que você tinha que fazer cerca de 40, 41, teve ano aí que com 5 anuladas tivemos ali cerca de 43 pontos para conseguir se classificar. Então, se você parar para analisar o ano passado, o ano de 2025, em que pessoas que na ampla concorrência masculina com 27, 26 acertos conquistaram ali a sua vaga, a sua classificação, dependendo obviamente da distribuição das matérias, até porque, rapaziada, o que classifica não é a quantidade de acertos, o que classifica é a sua pontuação na média. E aí, cara, como que funciona? Duas pessoas diferentes, com a mesma quantidade de acertos, com os mesmos 26 acertos, uma vai ficar à frente e outra vai ficar atrás, justamente por conta da distribuição. Por exemplo, a prova de inglês da ESA, ela é composta por 10 questões. Cada questão vale 1 ponto, porque no total essa prova vale 10. Então, 10 pontos distribuídos para 10 questões, 1 ponto para cada. Então, dependendo da sua distribuição de acertos, você vai pontuar mais do que outra pessoa com a mesma quantidade. Então, o que faz realmente a diferença é você conseguir acertar mais em matérias que todas valem a mesma coisa, todas têm o mesmo peso, todas não tem assim, essa aqui vai ter um peso diferente, não. Mas o que ocorre é mais acertos em uma conta mais do que outra. Por quê? Justamente por conta dessa diferença na quantidade de questões na prova. E quando você consegue se destacar quando você faz aquilo que a maioria tem dificuldade. Então, por exemplo, muita gente tem facilidade no quê? Em história, geografia. Tem gente que tem facilidade em português, mas a verdade é que na prova da ESA, a maior parte dos candidatos tem dificuldade onde? Na matemática. E aí, cara, se você ficar com esse pensamento de que, vou deixar a matemática de lado e vou garantir nas outras. Muita gente tem esse pensamento. Você não pode ter esse pensamento preguiçoso e, na minha opinião, burro, de pensar dessa maneira. Até porque se é o teu sonho, se é o teu objetivo, você não deve se poupar, você não deve medir esforço. Muito pelo contrário. Se você tem um problema, você tem que encarar esse problema e tratar de aprender de verdade matemática para se diferenciar do bolo, para se diferenciar da maioria. E o que esperar dessa prova da ESA de 2026? Bom, cara, nesse sentido de que quantidade de acertos realmente pode ser que se mantenha nessa faixa, justamente por conta do quê? De ser um ano em que a prova ela foi adiantada no sentido de que anteriormente a prova da ESA ela acontece, normalmente, na verdade, ali nos meses de outubro e setembro, e nesse ano teremos uma prova em julho. Quantidade de inscritos, que até agora ainda não saiu, mas a tendência de que seja menor do que anos aí anteriores, que chegaram na faixa aí de bater 100 mil inscritos, mais que isso. Então, no ano passado, nós já tivemos uma queda significativa, com 70 mil inscritos, Esse ano, inclusive, tivemos o prorrogamento das inscrições. Então, a tendência é de que realmente tenhamos uma nota de corte nessa faixa. Mas isso só dá mesmo para cravar de verdade depois que a prova acontece. Não tem como você chegar aqui para mim agora e falar assim, com 25 acertos, com 26... Cara, olha só, primeiro, você já fez a prova? Você não fez a prova, então tu nem sabe quantos você acertou, quantos você deixou de acertar. Da mesma forma, não tem como eu chegar aqui para você e falar que com 25 acertos, 26, vai passar. Isso aí é um diagnóstico que só pode ser feito depois que a prova acontece, porque aí sim é possível perceber qual que era o nível de dificuldade da prova. E assim, quando fala que vai ser mais tranquilo, mais simples, é meramente por conta da quantidade de acertos. E não para nível de dificuldade das questões da prova da ESA. Até porque a prova da ESA em 2024 ela veio ali melhor elaborada. Como assim melhor elaborada? Uma prova mais extensa, com enunciados maiores, interpretativas, com questões de matemática muito bem elaboradas, no sentido de que não tivemos ali questionada, isso na prova de 24, tá? Na prova de 24.
Então, tivemos sim uma prova mais robusta, mais completa, diferente do que acontecia nos anos anteriores. E a verdade é que é a seguinte, cara, para você que começou tarde, para você que começou depois, né, que o ano virou em janeiro nem é tarde não, tá? Porque comparado ao que a maioria tá fazendo, tá ali na faixa. Tô dizendo ali pro cara que começou recentemente, depois do edital, por exemplo, você tem que entender que, cara, é possível você conquistar uma vaga? Depende muito das circunstâncias. A verdade é que você não pode ficar com essa neura, essa coisa de que, eu preciso fechar o edital para passar. Não precisa fechar o edital para passar. Você precisa garantir essa quantidade de questões necessárias, suficientes. E para você ser assertivo nessa quantidade de questões, não adianta você querer passar assunto por assunto ali de uma forma rasa, superficial, só para você ficar com aquela sensação mental de que, já vi esse assunto. Beleza, você viu, mas você sabe resolver uma questão caso caia na prova? Senão, não adiantou nada. Você simplesmente perdeu tempo e se enganou. Então, você tem que estudar de verdade. E estudar de verdade passa por você saber fazer questões, saber as variações de cada assunto. E isso que é o mais importante. O que esperar da prova da ESA? Esperamos que a prova da ESA venha exatamente como veio nesses 2 últimos anos. Uma prova melhor elaborada, com esse nível de dificuldade. Não espere que a prova da ESA venha ao que já aconteceu há 10 anos atrás. Uma prova, extremamente direta ao ponto, falando para você fazer isso com uma linha de enunciado, não espere isso. Eu vi até um comentário aqui, numa das questões de provas resolvidas aqui no nosso canal, que teve um guerreiro que falou assim: eu espero que a prova da ESA não cobre esse ano questões envolvendo 2 assuntos diferentes. Cara, olha só, essa é a tendência, como aconteceu ano passado. Questões envolvendo PG e geometria plana e função do segundo grau, questão envolvendo probabilidade com análise combinatória. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Para quê? Para que eles consigam abordar uma grande parte do edital. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ter a capacidade de, ao pegar a prova, identificar padrões. Identificar qual que vai ser a questão mais simples. Porque, assim, uma questão difícil e uma questão fácil, elas valem exatamente a mesma coisa. Não tem diferença na pontuação. Então, você tem que caçar o quê? As mais tranquilas, as mais simples, depois as médias. E, cara, no padrão das configurações que estão acontecendo ultimamente, nem difícil você está precisando acertar para passar. Agora, para você ter esse filtro, para você conseguir esse olhar clínico e técnico a respeito das questões, você precisa conhecer das questões da ESA. E é isso que eu vou te mostrar na aula da próxima quarta-feira, na nossa aula de premonição, em que eu vou revelar, cara, as questões com a cara da prova da ESA. Com o que a prova da ESA tem feito nos últimos 2 anos, de 2024 e 2025, abordando os principais assuntos que todo ano caem na prova. Você abre lá, vai ter aquele assunto na prova da ESA. E assim, cara, você não vai precisar pagar absolutamente nada para participar. A aula será aqui no YouTube, ao vivo, às 19 horas na próxima quarta-feira. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você poder participar. Então você acessa o grupo para você ter acesso também ao material que eu vou disponibilizar para vocês nessa aula e também o link com a live, fechou? Para eu mostrar para você quais são os meus palpites e, acima de tudo, para te mostrar como que a prova da ESA cobra cada assunto. Até porque, rapaziada, matemática não tem jeito. Matemática é questão e treinamento. É você ter a capacidade de identificar, já vi uma questão parecida com isso aqui. O que vai mudar, obviamente, vai ser o quê? Vai ser ali um resultado ou outro, um número ou outro, que aí realmente cai na matemática básica, você saber fazer conta de multiplicar, somar e dividir. Algo básico, tá? Mas o raciocínio por trás para chegar num gabarito é a mesma coisa. Isso não muda. E você só consegue ter essa capacidade com um repertório de questões. E nessa reta final é disso que você precisa. Questões, você aprender a chegar na resposta certa, e é isso que eu vou te mostrar na próxima quarta-feira na nossa live de premonição. Então, cara, já anota na agenda aí, não perca por absolutamente nada, porque é aí sim que você vai ter o direcionamento certo do que fazer nessa reta final. Para você que está atrasado, que ainda não fechou o edital, para você que já fechou, já tem uma boa bagagem, mas que precisa revisar. Porque não adianta nada também você ficar nessa coisa de, vou ficar fazendo aqui provas antigas. Cara, eu não estou dizendo que você não deva fazer. Claro que você deve fazer, mas com cuidado. Por quê? Cara, aquela questão de prova antiga, muito provavelmente você já fez. E aí, cara, você só de bater o olho já vai saber chegar na resposta. E às vezes você até decorou e não tem estímulo mental para chegar naquele resultado. E é disso que você precisa. Se testar de verdade. Porque na hora da prova, cara, não tem essa. Você não vai ter GPT, você não vai ter um videozinho para consultar. É você que tem que desenrolar.
é você quem tem que fazer. E eu vou te ensinar o caminho. Então, próxima quarta-feira, 19 horas, ao vivo aqui, aula de premonição, que eu vou cravar as questões da prova da ESA. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like, se inscreve no canal, bora pra cima, vamos amassar a prova da ESA em 2026. Te espero quarta-feira, 19 horas.